Para trabalhar com tabelas, eu recomendo que você utilize o Microsoft Excel. O Excel é uma planilha eletrônica que consiste na apresentação de textos, datas, números e fórmulas dispostos em uma grade e que me permite realizar cálculos. Em razão disso, os dados coletados em campo podem ser colocados no Microsoft Excel e aí posso trabalhar os dados matematicamente, estatisticamente, a fim de analisar os resultados. Então, o Microsoft Excel permite, por meio de tabelas, que você possa copiar, mover, alterar qualquer dado criado, modificando seu formato, suas letras, suas cores e principalmente gerando gráficos que podem se tornar interessantes para serem incorporados ao seu TCC. E o Microsoft Excel ainda permite a visualização e a impressão de dados num formato mais atraente e mais organizado, e o transporte desses dados, vinculados ou não, para o Microsoft Word. Vamos reconstruir, a partir de uma tabela pré-existente obtida do IBGE, uma tabela no Microsoft Excel. Aqui do lado direito da tela você observa a tabela que iremos copiar e propositalmente vamos alterar um pouquinho o formato ou a disposição dos dados dessa tabela. Então, aqui na primeira célula do Microsoft Excel, eu repito o título Situação do domicílio e vou repetir todos os títulos de todas as colunas da tabela original do IBGE. Aqui, portanto, coloco total, como você visualiza aqui no canto direito da tela. Aqui coloco o itens mulheres e aqui coloco o item homens. Meus títulos, então, que compõem a cópia da tabela do IBGE, estão prontos. Se eu selecionar essas colunas, eu já posso, aqui no Excel, formatar essas colunas com relação à sua largura. Existe esse comando em formatar, autoajuste das colunas. E aí o conteúdo de cada uma das colunas se torna compatível com o número de caracteres que ali se encontra. Voltando novamente na minha tabela do IBGE, eu ainda tenho aqui o total dos valores obtidos na amostragem e vou alterar um pouquinho. Diz a tabela que a quantidade de mulheres totais da pesquisa corresponde a 59.595.332 e o total de homens é 58.364.969. Isso dividido em habitantes da zona urbana e da zona rural. E nesta coluna que você visualiza aqui no seu canto direito da tela, existe o valor total, o total de sujeitos pesquisados e os totais relativos à zona urbana e à zona rural. Vamos tornar essa coluna de total a minha última coluna da tabela. Eu havia colocado aqui, como você visualiza no Excel, como fosse a coluna B. Vou colocar essa coluna aqui. Então eu posso excluir essa coluna B, excluir colunas e colocar a coluna total como sendo a última coluna. Retornando aos meus dados obtidos do IBGE, tenho aqui ainda, com relação à situação do domicílio, total de cada item, e a zona urbana e a zona rural. É isso mesmo. O total de mulheres na zona urbana e rural é tido aqui como sendo 59.595.332. Vamos, para efeitos de exercício dentro do Excel, colocar nos nossos dados apenas os valores relativos à zona urbana e rural em separado. Então colocamos aqui, total de mulheres na zona urbana, 41.115.439. E na zona rural, o meu valor é de 18.479.893. Tenho, portanto, o valor correspondente à zona urbana e à zona rural. O total, então, de mulheres seria a soma desses dois valores. Eu poderia utilizar o Excel para colocar aqui soma. Eu tenho a fórmula de autossoma. Se eu selecionar essas duas colunas e der um Enter, o Excel vai calcular para mim o valor total. Observe que o valor total encontrado aqui de mulheres é o valor total que eu tenho aqui
na tabela do IBGE. Vamos fazer agora o cálculo para homens. Eu tenho na zona urbana 38.857.492 e na zona rural eu tenho 19.507.477. Vamos verificar aqui qual é o total de homens vivendo na zona urbana e rural. Faço novamente o recurso autossoma e agora seleciono essas duas células. Ao dar um Enter, eu tenho aqui o retorno do valor do total de homens na zona urbana e na zona rural. Que dados mais posso trazer da minha tabela do IBGE? Aqui posso colocar que o total de indivíduos, homens e mulheres, pesquisados seria, vamos fazer aqui um valor total, o Excel, ao eu acionar a tecla autossoma, automaticamente seleciona para mim essas duas células. Ali está o valor. Qual seria o total de homens e mulheres vivendo na zona urbana? Acionando de novo o comando autossoma, esse é o valor total. Qual seria o total de homens e mulheres vivendo na zona rural? Acionando o botão autossoma, esse seria o total. Vamos conferir se isso coincide com os dados obtidos do IBGE. Aqui está, 117.760.301. E aí os dois outros valores de residentes em zona rural e urbana coincidem com a minha tabela. Posso fazer agora um arranjo na tabela a fim de que ela se torne um pouquinho mais atraente. Vamos, por exemplo, centralizar esses títulos e vamos colocá-lo em negrito. Aí está. E aqui também os termos título de cada linha, vou colocar também em negrito. Aí está. A minha tabela está pronta. Com esta tabela criada no Excel a partir de uma tabela do IBGE, podemos agora construir um gráfico com os dados obtidos. O Microsoft Excel tem esta ferramenta que facilita enormemente a confecção de gráficos. Vamos aqui no menu Inserir e pedimos que se insira, a partir dos dados que agora estamos selecionando, um gráfico de colunas. Podemos escolher esse primeiro gráfico de colunas que já se apresenta na tela e esse gráfico nos parece razoável. Aqui está o gráfico. No título do gráfico não precisamos deste título, uma vez que no Word nós teremos um título colocado no topo deste gráfico e eventualmente eu posso mudar as cores desse gráfico para que elas sejam cores monocromáticas, uma vez que a minha impressão pode ser em preto e branco. Temos aqui então a nossa planilha de dados agora transformada em um gráfico. Tenho isto salvo. Vamos agora, a título de exercício, reconstruir essa tabela do IBGE no Microsoft Excel. A tabela do IBGE possui 7 colunas e 11 linhas. É isso que vamos delimitar, portanto, na planilha. 7 colunas e 11 linhas. Vou aqui utilizar o recurso de formatar células a fim de que eu possa demonstrar como que ficaria a minha tabela no Excel. Aí está. Negritei as linhas de contorno das células a fim de que se possa verificar como podemos reconfigurar a tabela do IBGE. Na primeira coluna, temos que há uma mesclagem até a 4ª linha da tabela. Vamos utilizar aqui então esse recurso mesclar e centralizar a fim de fazer isto. 4 linhas, portanto, serão mescladas e centralizadas. Na segunda coluna, eu tenho que a primeira linha ela é mesclada da segunda coluna até a 7ª coluna. Faremos isso agora, mesclando então da segunda até a 7ª coluna. Faremos a mesma coisa na terceira linha, apenas que começaremos na terceira coluna. Então a segunda linha será mesclada e centralizada a partir da terceira coluna. E a terceira linha a partir da 4ª coluna. Nossa tabela, então, agora precisa ter a sua segunda coluna, a partir da segunda linha, mesclada até a 4ª linha. A sua terceira coluna, a partir da terceira linha, também mesclada. Não preciso fazer mais nenhuma mesclagem. E aqui, onde o IBGE apontou os dados numéricos, não existe separação de
linha nas colunas, separação das colunas demarcado por uma linha. Vou fazer isso então em todas as minhas linhas. Vou usar o recurso mais bordas e vou dizer que não há essas linhas separando colunas neste trecho selecionado. Temos então que todas as minhas linhas não possuem delimitador de coluna. Aqui também, nesta parte superior, posso fazer o mesmo. Muito embora eu vá transportar esta tabela para o Word, e ao transportar eu posso remover lá as bordas externas. Então, usando o recurso mais bordas, digo que aqui não desejo que exista bordas externas. Muito bem, o esqueleto da minha tabela está pronto. Agora, resta-nos preencher com os dados de título e os dados numéricos obtidos. Isso se fará em câmara rápida, a fim de que ganhemos algum tempo. Temos então, agora praticamente concluído, a reconfiguração dentro da planilha do Excel do gráfico do IBGE. Vamos tomar a liberdade aqui de alterar a posição da linha total para a última linha do gráfico, como fizemos aqui. Resta apenas realizar as somas, isso o Excel fará automaticamente. Por exemplo, quando selecionamos esta célula abaixo da coluna 2 e utilizamos o recurso de autossoma, o Excel já seleciona todos os valores numéricos contidos aqui. Dou um Enter e observo que o Excel já realizou a soma para mim. Se eu for conferir qual é o valor na planilha do IBGE, o valor confere com o constante lá. Posso, portanto, ampliar este recurso de autossoma para todas as demais colunas e o Excel faz a soma automaticamente. Está concluída a minha tabela. Neste caso, não vamos fazer um gráfico. Vamos apenas eliminar esta figura que colocamos aqui para reconstituir o gráfico e retornar ao Microsoft Word para inserir lá as tabelas que fizemos com a ajuda do Microsoft Excel. Lembrando que eu tenho aqui na minha planilha 1 o gráfico feito anteriormente. No meu trabalho de conclusão de curso em andamento, vamos então colocar as tabelas confeccionadas no Microsoft Excel. Nós temos aqui que criar um estilo para tabelas, a fim de que ele não se confunda com o nosso estilo legendas. Vamos modificar esse estilo tabelas, que é baseado no estilo legenda, que nós já construímos para as ilustrações. No parágrafo seguinte, colocamos aqui normal e vamos formatar o nosso estilo de tabelas. A fonte é Times New Roman, o estilo da fonte é normal e o tamanho da fonte é 12, assim como se apresenta nessa caixa de visualização. O parágrafo é centralizado e o nível de tópico pode ser colocado como corpo de texto. Depois, o espaçamento depois pode ser 12 e o espaçamento entre linhas pode ser simples. Ok. Esse é meu estilo tabelas. Agora, meu estilo tabela configurado, aqui na guia referências,
posso inserir uma legenda. Essa legenda deverá ser tabela. O Microsoft Word numera como se for a tabela 1. Vou deixar o título em aberto para que possamos colocar então a minha primeira tabela. Eu tenho esta tabela que agora seleciono. Volto ao Microsoft Word e, no ponto de inserção da tabela, pressionando o botão direito do mouse, em opções de colagem, opto por essa segunda alternativa, usar estilos de destino. É isso mesmo, aqui está a minha tabela. Eu tenho que reconfigurá-la de acordo com o Word. E é isso que faremos agora. Então, selecionando a tabela toda, digo que eu desejo que ela se ajuste à janela. O Microsoft Word, então, preenche a tabela de uma margem a outra do meu documento. Em Layout, posso dizer que tudo o que se compõe nessa tabela deva ser centralizado. E ainda posso, em Design, eliminar as bordas esquerda e a borda direita, uma vez que tabelas não contemplam esses demarcadores externos. Em Parágrafo, vou configurar a situação dos meus títulos e dos números ali colocados. Vou dizer que não quero nenhum recuo especial na primeira linha e vou dizer que o espaçamento entre linhas pode ser simples. Aí está, minha tabela, portanto, se configurou desta forma. Se isso for razoável para os objetivos do meu trabalho, ele seria o suficiente. O nome dessa tabela posso obtê-lo diretamente do documento de origem. Pessoas residentes em domicílios particulares por sexo e situação do domicílio, Brasil 1980. É esse, portanto, o título que repito aqui. Isso feito, coloco o cursor abaixo da tabela e vou dizer a fonte consultada na obtenção da mesma. A minha fonte adicionamos assim a nossa primeira tabela ao trabalho. Vamos, por hipótese, considerar que na linha seguinte eu tenha algum texto. Coloco aqui um texto hipotético e vou inserir uma nova tabela. O procedimento deve se repetir. Busco no estilo legenda, na guia referências, clico no botão inserir legenda, procuro no rótulo o rótulo tabela. O Microsoft Word irá numerar automaticamente a minha tabela. Deixo, por enquanto, o título em aberto, retorno até o meu Microsoft Excel, onde se encontra a tabela que construímos. Seleciono a tabela, em Ctrl+C, retorno ao Microsoft Word e escolho a minha opção de colagem. Manter a formatação original trará a tabela exatamente como desenhamos no Microsoft Excel. Utilizar o estilo de destino vai formatar de acordo com a tabela que nós configuramos anteriormente. Vamos utilizar estilos de destino e rearranjar os dados da tabela. Aqui está a nossa tabela, vamos selecioná-la e configurar o parágrafo dos títulos nela colocados. Vamos considerar que eu deseje espaçamento entre linhas simples, é isto. E aproveitando, com a tabela selecionada e com o botão direito do mouse, peço para que se faça um autoajuste ao tamanho da janela. A minha tabela está configurada como fizemos na tabela anterior. Devo, portanto, agora, em Design, eliminar as bordas externas. Peço para que a borda esquerda seja eliminada e para que a borda direita seja eliminada. Clicando fora da tabela, obtenho a visualização da tabela no momento em que se encontra agora. Posso ainda fazer a seleção da tabela novamente e em Layout centralizar os títulos e os dados numéricos. Aí está a minha tabela. Vou colocar a fonte. Como a fonte se repete da tabela anterior, posso recortar aqui, Ctrl+C e colar aqui. Aí está. Note que essa tabela é um título total e uma observação 1. Devo acrescentar essa observação aqui, já na sequência de fonte. Então, coloco que 1 significa, observando no que diz as notas lá do IBGE, devo colocar esta observação aqui.
E essa observação está aqui como inclui sem declaração de aleitamento materno. E agora vou colocar o título da minha tabela. A minha tabela tem o título de População de 0 a 11 meses de idade por aleitamento materno, grupo de idade e classe de rendimento mensal familiar per capita, Brasil 1989. Esse título vou pôr no topo da tabela. Posso ainda negritar os títulos principais da tabela para que fique mais atraente. Aqui está os títulos negritados. Se eu desejar que esta coluna com essas respectivas linhas deva ser alinhado de outra forma, posso fazer. Concluímos então a nossa segunda tabela. Podemos retornar à nossa lista de tabelas e fazer o respectivo sumário de listas. Neste caso, será mais fácil do que na nossa lista de ilustrações. A nossa lista de tabelas se encontra aqui e podemos então inserir índice de ilustrações. Aqui está já as tabelas. O meu índice de tabelas utilizadas no trabalho. Isso encerra a questão da inserção de tabelas. Por último, imaginemos que você não domine o Microsoft Excel adequadamente e prefira fazer a tabela de forma direta no Word. Vamos fazer esse exercício. Vamos então reconstruir esta tabela que fizemos no Microsoft Excel diretamente no Microsoft Word. Podemos utilizar o recurso Inserir Tabela, que está presente nesse menu. Eu sei que a minha tabela tem 4 colunas e tem 4 linhas. Seleciono 4 colunas e 4 linhas. O Word desenha para mim uma tabela com essas características. Selecionando a tabela, vou centralizá-la na página. A tabela está centralizada. Com o botão direito do mouse, clicando sobre a tabela selecionada, faço o Alt e ajuste para que ela se ajuste automaticamente à janela. E aproveitando que estou com essa tabela selecionada, vou em Design e removo as bordas laterais, a borda esquerda e a borda direita, uma vez que a ABNT diz que não há elementos de marcadores laterais nas tabelas, pensando no que diz o IBGE. Ainda selecionando a tabela, vou configurar o parágrafo que os elementos colocados na tabela deverão obedecer. Por hipótese, vamos considerar que os meus elementos serão todos centralizados. Isso pode ser mudado individualmente depois da tabela configurada. Não quero nenhum recuo, nem à direita nem à esquerda, nenhum recuo especial. Não quero nenhum espaçamento antes e depois, e entre linhas, desejo que seja simples. Agora, posso colocar na tabela os elementos de título e de dados que a compõem. A partir daqui, o filme correrá um pouco mais rápido, a fim de que eu reconstrua a tabela a partir dos dados da tabela logo acima. Finalizei a remontagem dos dados na minha tabela construída diretamente no Word. Vou agora tornar essa tabela com uma aparência um pouquinho mais agradável, talvez, negritando os títulos das colunas, negritando os títulos das linhas. Aí está. Posso ainda, utilizando o recurso de Layout, tornar esses elementos todos absolutamente centralizados dentro de suas respectivas células. E se eu desejar que situação do domicílio, por exemplo, se coloque numa única linha, então eu devo alterar manualmente o tamanho desta coluna, como acabei de fazê-lo. A aparência da tabela pode ainda ser melhorada se eu tornar essas colunas que acabei de selecionar distribuídas uniformemente. Digo para que se distribuam as colunas uniformemente. Observe, portanto,
que eu obtive uma tabela praticamente igual à tabela originalmente construída aqui em cima. Bem se deve dizer que, apesar de eu poder construir a tabela dentro do Microsoft Word, todos os meus dados já têm que estar finalizados, uma vez que o Word não trabalha com cálculos matemáticos ou cálculos estatísticos. Era isso que tínhamos para falar acerca de tabelas na aula de hoje. Na aula seguinte, falaremos sobre citações. Até lá!